Segundo o Demo, ele fala que aprender não é só acabar com as dúvidas, mas também é conviver criativamente com elas. Desse modo, podemos afirmar que todo conhecimento ele está fundamentado na dúvida, na curiosidade e também no interesse de saber. E aí a gente vê que o interesse de saber, segundo Demo, é o primeiro passo da transformação, é a construção pelos professores, tendo, pois, a pesquisa como motivadora do elo entre escola, professor e aluno, aquilo que eu acabei de dizer, né? Isso. Então, quem é o grande, vamos dizer assim, a pedra de toque é o professor. Onde ele vai instigar o aluno, né, a levar o conhecimento também para dentro de casa, quando questiona e pesquisa, não é isso? E aí a gente diz que essa formação contínua está inserida dentro da pesquisa, né, porque não acaba em sala de aula, vai além dela. E aí a gente diz que formação contínua tem seu início, ou é inicial, deve passar por reformulações profundas, justamente por isso, porque não se pode entender pesquisa só em sala de aula ou no laboratório, mas dentro de casa, na comunidade. Sociedade, né? Onde a reconstrução da avaliação não acontecerá por experiências isoladas ou fragmentadas, mas por uma avaliação continuada que ultrapasse o espaço da escola, garantindo, né, o amadurecimento avaliativo, tanto do professor como também dos alunos. Que eu acabei de dizer, isso. Justamente, que vai além das salas de laboratório, né? E aí a gente entra, por fim, praticamente, né, no que todo o processo de ensino traz, né? A gente tem o conteúdo, foi passado o conteúdo e agora a gente vai avaliar de forma horizontal também, né? Aquilo que eu ofereci, será que tem um retorno positivo? E a gente diz que a avaliação, segundo o Freire, ele vai trazer em 3 patamares, né? Os 3 momentos que são diferentes 3 concepções, né, no âmbito da educação, que é a autoritária, espontaneísta e também a democrática. E aí, segundo Martins, afirma que tal perspectiva deve levar em consideração as etapas da avaliação e questionar, né? Aquilo que vai ser avaliado tem que ser questionado, investigado, analisado as hipóteses dos educandos, refletir e planejar as ações pedagógicas. Isso. Porém, não há um padrão universal da avaliação. Esta não deve se restringir-se a uma técnica pura e simplesmente mais entendida como um processo. Ela envolve as dimensões éticas, políticas e também o contexto social. Lógico, porque quando se fala de avaliação, vem muito em mente, né, algo definido e acabado como nas escolas tradicionais, né? O que é isso? É isso, se você acertou, você tem uma nota, se não. E aí, o novo contexto, ou a nova nomenclatura, a gente não pode entender avaliação, mas sim um processo. É um processo de aprendizagem contínuo. Por isso que a avaliação hoje não é só do aluno, é do aluno e do professor. E Freire vai dizer justamente qual a qualidade ou qual o personagem, né, do professor quando se fala de um professor autoritário, quando se fala de uma sala de aula espontânea e quando se fala de uma sala de aula avaliativa democrática, né? Avaliação questão, né? Em diferentes concepções da educação. Existe uma tríade, né, de avaliação, que é a avaliação inicial, a avaliação formativa e a somatória. A inicial, considerada como uma das mais importantes, pois cabe ao professor identificar o grau de aprofundamento do seu ensino. Isso. E a formativa, ela aborda o desenvolvimento do aluno, assim também como o professor, ele terá um parâmetro, né, para planejar. Bem como a somatória, vem analisar os resultados da aprendizagem, saber se as expectativas foram realmente alcançadas. Então a gente vê que a avaliação ela tem esses 3 momentos, né? A inicial, que é o que eu propus, né? Se realmente foi compreendido. A formativa, que quando eu ofereço o conteúdo, ele tem que formar realmente, formar não a questão só do conhecimento, mas do crítico, das perguntas, do perceptível. Justamente. E por fim, é somatória nessa questão. Quando eu avalio, eu também sou avaliado. Justamente, era isso que eu ia falar. Não é somente o aluno que vai ser avaliado. O professor também, quando ele vai avaliar o aluno, ele vai perceber o que ele realmente conseguiu passar para o aluno, né? E o que ele conseguiu passar dele, né? E avaliação e replanejamento, inter-relações, né? É fundamental. Que os educadores façam balanços constantes das aquisições dos estudantes. Assim, serão definidas futuras orientações e novas estratégias
do ensino-aprendizagem adequada ao dia a dia da sala de aula. Contudo, é visto como o melhor caminho, né, para garantir a evolução de todos os alunos. E a avaliação, sem dúvida, é contínua, né? É uma coisa que deve ser observada contínua. Estes parâmetros se dá na dimensão horizontal, aquilo que eu disse, entre aluno e professor. Isso. Tal abordagem não é só coletar dados, é saber a maneira de aprender e de raciocinar, sua relação em busca do saber. Por isso é importante aliar a didática a uma avaliação contínua, avaliando para ensinar melhor e não fragmentar o processo de avaliação do ensino. Por isso, né,